Bom, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais suspendeu provisoriamente a recuperação judicial da 123 Milhas nesta semana. A decisão vale até que a empresa garanta que seguirá com o processo de forma correta, entregando todos os documentos solicitados pela Justiça. A Max Milhas, empresa da rede, também entrou com um pedido de recuperação judicial. Sobre os impactos dessas decisões no mercado de viagens do país, nós vamos conversar agora com o economista Fábio Bentes. Bom dia, Fábio. Bem-vindo ao Live CNN. Bom dia. Muito obrigado. Bom, primeira pergunta eu queria entender como é que o senhor avalia a suspensão dessa recuperação judicial da 123 Milhas e como que isso pode afetar o mercado de viagens no país. Pois é, a suspensão desse processo de recuperação judicial não é uma boa para os credores da empresa, né? Na verdade, o processo de recuperação judicial, ele faz com que as dívidas, né, da companhia com os credores, elas fiquem suspensas por um período de aproximadamente 6 meses, 180 dias. Ou seja, os credores não podem exigir que a empresa ressarça essa dívida, né, esse prejuízo por esse período. Acontece que esse processo de recuperação judicial, a suspensão desse processo de recuperação judicial, se deu por conta de uma incompatibilidade entre o montante da dívida apresentada pela empresa e o patrimônio total da 123 Milhas. Quer dizer, a dívida total passa de 1 bilhão e 600 milhões de reais e o patrimônio da empresa não chega a 30 milhões de reais. Portanto, isso causou uma inconsistência nesse processo. Portanto, há um impacto no curto prazo? O impacto ainda é pequeno. Por quê? A gente tem que, aproximadamente, segundo a própria empresa, só 7% das passagens, por exemplo, se deram através dessa linha promo. Ou seja, a maioria das outras passagens, os produtos continuam sendo honrados normalmente. E a gente está falando, naturalmente, de uma empresa nesse mercado. A verdade é que, assim, foi um susto para o setor. O setor está atento ao que está acontecendo, mas a gente não pode ainda, é muito cedo a gente afirmar que isso vai se tornar uma crise sistêmica no turismo brasileiro. Aliás, o turismo, né, no Brasil não tem tédio para o turismo, né? O setor acabou de passar por uma pandemia, foi o setor que mais sofreu com a pandemia, com a crise sanitária, e no momento em que começa a se recuperar, um dos players importantes, que são essas agências, né, virtuais de passagens, de hospedagem, passa por uma crise severa. Então, o setor tem perspectivas boas ainda para esse final de ano e não contava com uma surpresa dessa magnitude. Agora, Fábio, por que esse pedido de suspensão foi feito pelo Banco do Brasil? O que isso simboliza? O Banco do Brasil é o principal credor da 123 Milhas, né? Então, assim, esse credor, o Banco do Brasil, percebendo a dificuldade financeira da empresa, a inconsistência na apresentação de informações para o processo de recuperação judicial, ficou temeroso de que fosse, né, ficar com a batata quente na mão. Acontece que o Banco do Brasil é um dos 700 mil credores da 123 Milhas. Portanto, imagina os consumidores, né, que estão se sentindo lesados, que foram, de certa forma, até desrespeitados, né, na medida em que a empresa não ressarciu monetariamente esses consumidores. Quer dizer, ela deu um voucher corrigido pela inflação, na verdade corrigido pelo CDI, e obviamente isso afronta o direito do consumidor. Quer dizer, é um indício de que a empresa passa por sérias dificuldades financeiras. Então, o principal credor da 123 Milhas foi quem pediu a suspensão desse processo de recuperação judicial. Agora, a gente também está falando de um pedido de recuperação judicial da Max Milhas, né, que também faz parte da rede. Desse especificamente, o que a gente pode esperar e o que a Justiça deve aceitar? Tem como a gente fazer uma análise sobre isso? Isso depende muito da empresa, né? Obviamente, como é uma empresa do mesmo conglomerado, muito provavelmente a situação financeira dessa empresa não é muito diferente da 123 Milhas, né? E aí é importante a gente contextualizar o que é esse mercado.
na medida em que isso é a gente costuma dizer uma jabuticaba, né? Não costuma ter isso mundo afora. Isso é um tipo de mercado, aliás, a empresa corre o risco até de ser ouvida na CPI das pirâmides financeiras por conta disso. Esse é um mercado no qual é preciso garimpar preços muito baixos de passagens aéreas para justificar, para dar sustentabilidade financeira a esse tipo de operação. E o que aconteceu nos últimos meses? Quem viaja, quem utiliza serviço de transporte aéreo, percebeu um encarecimento muito significativo da passagem aérea, ou seja, a base desse processo ficou muito comprometida. Existe um levantamento da ANAC mostrando que a gente teve aproximadamente um ano atrás, um pico no preço médio das passagens aéreas. Chegou a R$ 730 o preço médio dos bilhetes e, obviamente, isso criou dificuldades financeiras por uma empresa que opera através dessa sistemática, como se a base dessa engenharia financeira montada para justificar esse tipo de serviço tivesse ruído. E aí a empresa começou a enfrentar dificuldades. Menos mal que quando a gente olha para frente, o cenário tanto de passagem aérea quanto de turismo de um modo geral é um cenário mais favorável. Daí a gente particularmente não acreditar que isso vá se tornar uma crise sistêmica. O setor de turismo deve ter a melhor alta temporada, a despeito disso, a melhor alta temporada desde o início da pandemia, a partir agora do final de 2023. Isso é boa, expectativa boa para quem vai viajar. Nós conversamos ao vivo, então, com o economista Fábio Bentes, da Confederação Nacional do Comércio de Bens e Serviços e Turismo. Muito obrigada, Fábio. Muito obrigado, um bom dia a todos.